Hoje eu quero conversar um pouco com vocês, a gente meditar junto, né? Sobre as coisas que a gente reza e nós lemos na missa de domingo, no Evangelho, mas está no Pai Nosso. E às vezes a gente reza tão no automático que a gente não presta atenção no que a gente fala. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado, venha a nós. Para aí. A gente fala isso todo dia: venha a nós o vosso reino. Não sabemos o que falamos, não é? Santo Agostinho tem uma frase certeira sobre isso, né? Santo Agostinho fala que mesmo que a gente não queira, o reino virá. Mas por que a gente reza esse pedaço? Para que a gente aprenda a desejar o reino de Deus. Porque o cristianismo é uma escola de desejo. Nos inicia no desejo. É preciso desejar o reino de Deus. Mas é porque a gente fala tão no automático que a gente não presta atenção naquilo que a gente está falando. Então, na verdade, a gente caminha pela vida e por anos e anos, lendo e escutando a palavra de Deus, mas como se ela fosse algo fora de nós. Sempre fora. É como se as escrituras sobrevoassem a nossa cabeça. A gente escuta, sai da missa, alguém te pergunta assim: qual foi o evangelho de hoje? Você fala: bem, o evangelho, o que foi que o padre falou mesmo? Não lembra mais. Acabou de sair na porta, não ouviu, porque ele sobrevoa. Então quando eu estou discutindo isso aqui com vocês, é para que a gente passe a desejar que essa palavra que eu escuto, ela passa a fazer parte dentro de mim. É diferente, tem que ter uma chave que vira. Eu tenho que transcender o livro. É preciso transcender o livro. Vocês imaginem, quando Jesus estava aqui, né, corporalmente, ele chega em Nazaré, na cidade dele, no dia de sábado, entra na sinagoga como ele sempre fez. Fico imaginando só ele andando, né, gente? Porque deve ser uma coisa escandalosa aquela majestade, né? Ele entra, eles entregam para ele o livro, porque não existia Novo Testamento, só existiam os rolos, né, os 5 livros. Jesus abre Isaías. E eu fico imaginando com que majestade ele lê: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu, ele me mandou para poder abrir os olhos dos cegos, curar os doentes, ressuscitar os mortos. Imagina que ele vai lendo isto, vai lendo, e o povo todo está parado olhando para ele. Quando ele termina de ler, ele enrola o livro, entrega para eles e fala assim: assenta, olha bem para eles e fala: isso que eu acabei de ler, isso acabou de se cumprir agora. Pode imaginar? Todos os judeus que estavam lá conheciam esse trecho. Todos eles esperavam: que dia será que vai chegar aquele que vai curar os doentes, que vai ressuscitar os mortos, que vai abrir os olhos dos cegos, que vai fazer o surdo ouvir, que vai fazer o aleijado andar? Quando será que ele vai vir? Isso era anunciado. Isso era anunciado. Todos os judeus esperavam por isso. Aí Jesus fala: acabou de cumprir isso, eu sou o enviado. Pode imaginar isso? Pode imaginar quando naquele momento aquilo que estava sendo esperado chegou. Aquilo que era anunciado estava ali diante deles. Pode imaginar o impacto disso? Pode imaginar o que foi isso diante de todo mundo? Então é sair dessa letra que sobrevoa a minha cabeça e entrar na minha vida. E fazer a diferença na minha vida. Então eu saio da religião de um livro e passa para ser a religião de alguém, centrada em alguém, que se chama Jesus. Pode imaginar o que foi Jesus andando no meio daquele povo? Isso era onde Jesus chegava o reino. Pode imaginar quando ele chegou diante daqueles que não escutavam e os fez ouvir. Quando eu fico imaginando, esses dias nós ficamos emocionados com uma criança lá no hospital, lá na Santa Casa, que tem um trabalho de saúde auditiva belíssimo, e o sonho de uma criança era escutar o barulho do mar.
já estava com uns 5 anos, 6 anos, nunca tinha escutado o barulho do mar. A gente que escuta não tem noção do que significa isso. E aí colocou o aparelho lá na Santa Casa, etc., conseguiu tudo. E quando a família filmou, a emoção dela quando viu, escutou pela primeira vez o barulho das ondas do mar. Tanto ela chorava, a gente chora, a gente fica emocionado só de lembrar dela chorando diante do mar, porque escutou pela primeira vez o barulho das ondas. E aí vocês imaginam quando Jesus chegou diante daquele povo sofrido, fez o cego enxergar, fez o surdo ouvir, ressuscitou Lázaro, pôs o coxo para andar. Quanta coisa ele foi fazendo. Pode imaginar, onde ele chegava, chegava o reino. Aquele povo estava desanimado, destruído, tinha a palavra, tinha ele. Pode imaginar o que foi o encontro de Jesus com Madalena, a mulher que ele tirou 7 demônios. Pode imaginar como é que era uma mulher quebrada dentro dela, dilacerada, rasgada, quando ela encontra com ele, que Jesus a amou e deu a ela um desejo de ser, que ela já achava que nem era nada. Pode imaginar o que foi devolver isso a ela. Eu fico imaginando a cara dos apóstolos, começaram a conviver com ele, aquele povo que entendia tudo de mar, acostumado a pescar, acostumado a enfrentar tudo, mas nunca tinha andado sobre as águas. Pode imaginar que espetáculo era aquele. Eles nem sabiam que o pão matava a fome do coração. Eles só sabiam que multiplicava, matava a fome, mas a fome da alma, o desejo que eles tinham. Imagina ver acontecer aquilo que era prometido, acontecia, ele estava ali. Vocês imaginam o que é o mistério da encarnação? Quando Deus vem até nós, na nossa miséria se faz tão próximo através de Jesus. Por isso a anunciação do nascimento de Jesus é: alegrai-vos, porque Deus veio até vós. Isso é uma coisa alucinada. É um projeto de salvação que só Deus podia pensar nele, na beleza de que é um Deus que faz tão próximo, que o reino é Ele. Então eu fico imaginando, quando aquelas pessoas que ninguém mais podia nem conviver, pode imaginar o que era Zaqueu. Zaqueu, ninguém queria nem ver Zaqueu, ele era odiado, porque ele roubava demais do povo, né? Com os impostos, o povo não queria nem ver Zaqueu. Tanto que ele subiu uma árvore, né, para ver Jesus. Pode imaginar o que foi Jesus olhar para ele e falar: desce Zaqueu, hoje eu vou para a sua casa. Pode imaginar o que foi Mateus do Evangelho, ele era cobrador de impostos, e passa Jesus, olha para ele e fala: me segue. Pode imaginar para essas pessoas que elas não tinham mais a menor esperança de nada, que as coisas estavam acabadas, e chega Jesus e transforma. Porque na verdade ninguém que passou perto dele permaneceu a mesma pessoa, até a água se transformou em vinho. Nada ficou igual. Nada ficou igual. Então vocês imaginem que era o reino chegando. Era a profecia de tudo que eles tinham visto, porque os profetas existiram até João Batista, filho de Isabel. Depois de João acabou a profecia, porque se cumpriu em Jesus todas as promessas. Isso é simplesmente escandaloso, é maravilhoso imaginar isso acontecendo, o reino de Deus chegando e Deus mostrando algo diferente. Então, para que isso transcenda, isso saia daqui que está escrito, tem uma virada de chave dentro de mim, para que essa palavra também em mim faça uma vitalidade. Então hoje nós temos que pedir a Jesus que a vitalidade que carrega o nome de cristão, se alguém te pergunta, você fala: eu sou cristã, eu sou cristão, nós temos que carregar dentro de nós essa vitalidade, dessa semente, que é essa palavra que tem a força dentro dela, e que depois que ela foi semeada em nós, ela cresce, porque o importante não é quem semeia nem quem rega, é quem faz crescer. E quem faz isso crescer dentro de nós é Deus, se o nosso coração está aberto. Então por isso que é a escola do desejo. Claro que a gente precisa desejar a Deus, Deus nos deseja mais do que a nós, porque nós desejamos a Ele. Então hoje somos nós que fomos ungidos. Hoje sou eu e você, cada um de nós, que temos que fazer com que esse reino de Deus continue acontecendo, porque esse reino vem, ele exige de nós um esforço,
ele não é uma coisa de graça, ele é um dom de Deus, mas ele exige de mim um esforço, porque eu tenho que desejar, eu tenho que querer, eu tenho que permitir tudo isso, eu tenho que investir nisso, eu tenho que permitir que essa semente seja trabalhada em mim. Como é que nós vamos trabalhar o reino em nós? Porque para mim poder colocar esse reino no mundo, primeiro tem que acontecer aonde? Em mim. Não tem jeito. Por isso que ele é feito à força. Porque se a gente não estiver construindo o reino de Deus, nós estamos construindo o nosso próprio reino. Isso é muito sério. O reino não é nosso, o reino é de Deus. Mas nós somos o pequeno resto dele, né? E somos nós que temos que colocar isso hoje no mundo. Afinal, mas lá era fácil, naquela época era só falar com ele, só levar o cego até ele, levar o surdo, colocar os doentes para que ele passasse. E hoje? Jesus está vivo? Certeza? Certeza mesmo? Está vivo? É possível falar com ele? Claro que é, que pena que só alguns respondem. Claro, essa é a nossa riqueza, é Jesus vivo. Hoje eu posso chegar perto dele e ser curado? Posso. Hoje eu posso, da mesma forma que já fui ungida, mostrar para aquele que está destruído, deprimido, acabado, achando que a vida acabou, que não tem possibilidade, eu posso mostrar para ele onde há fonte de vida, que não sou eu, mas é ele. Eu já posso mostrar que Jesus está vivo, ali, como ele diz, corpo, sangue, alma e divindade, um Deus à nossa disposição que nos escuta. Hoje eu posso trazer aquele que está doente diante dele. Hoje eu posso levar alguém para receber a Eucaristia. Hoje eu posso trazer pessoa diante dos sacramentos, para que ela seja renovada, a vida seja transformada, e ela tenha o desejo de voltar à vida. É por isso que Jesus fala que o reino de Deus é assim, é uma sementinha, porque ela começa perto de você, dentro de você, uma sementinha pequena, como grão de mostarda, e ele cresce, à medida que você permite que ele cresça. À medida que você se permite se colocar diante dele, à medida que você se permite ser trabalhada por ele, e viver esse mistério, essa palavra que antes sobrevoava a sua cabeça, agora ela faz parte de você, agora é ela que dita a sua vida, agora é ela que te alimenta, ela é o seu sustento, ela te põe de pé e ela te faz caminhar. É essa alegria. Hoje nós somos responsáveis para trazer o reino de Deus, que é da justiça, da alegria, da esperança. Nós não podemos ser cristão morto, ao contrário. A marca do cristão, eu já falei mais de uma vez, é a alegria. Somos nós que temos que levar isso àqueles que não conhecem. Como é que nós vamos poder levar um Deus morto? Não vai encantar ninguém, mas é um Deus vivo que nesse momento está aqui caminhando no meio de nós. Nós estamos aqui no meio, em nome dele. É essa presença, essa alegria, essa certeza que nos conduz, essa certeza de onde que eu vim, para onde que eu vou, que eu vim do amor, volto para o amor. Então cada vez que eu desejo o reino, que eu desejo viver com ele, junto dele, com os irmãos, eu já vivo o céu. Cada missa que a gente celebra, que a gente participa, cada vez que a gente recebe a Eucaristia, cada vez que eu leio a palavra, que eu vivo diante dele em paz com os irmãos, é um pedaço do céu que a gente já vive. É possível. Quando a gente vive o amor, né? Então o reino de Deus é esse reino de amor, de justiça para todos. Então não é fácil quando ele fala, amai os vossos inimigos. Se você fizer bem só para aqueles que te fazem bem, que diferença você faz? Deus faz o sol nascer em cima de justos e injustos, chove em cima de um e do outro. Então por isso Deus trabalha em nós, para que a gente possa levar isso para o outro. Cuidar daquele que fala mal de você, daquele que te faz mal, ajudar, por causa de quem? Por causa dele, por causa da palavra, por causa do reino dele. Por que eu trabalho com a justiça? Por causa dele, por causa dessa palavra que ele pediu. Então tudo passa a ser diferente e a gente se transforma, e vocês conseguem, sem falar, né? Vocês conseguem impressionar quem está perto de vocês. As pessoas vão querer saber, por que você age assim? Por causa do reino de Deus. Aonde está ele? Está dentro de você. Por que muitas vezes a gente não acredita que ele está em nós? Nós somos ungidos para isso, porque o pecado expulsa Deus de nós, mas Deus caminha conosco, comigo, com você, com cada um de nós. É possível fazê-lo vivo, presente na vida do nosso irmão, aonde a gente estiver, no trabalho, na família, aonde estivermos. Nós carregamos isso. Aonde Jesus chegava, chegava o reino. Nós hoje, quando comungamos, nós somos o sacrário dele.
Nós temos que levá-lo. Há um santo que diz que quando a gente comunga, a gente é como um dragão. Se abrisse a boca, colocava fogo no mundo. Mas não cremos. Então eu preciso trabalhar isso, pedir a Ele tantas graças, né? Falar, Senhor, eu quero receber a graça de viver a alegria do Seu reino. De hora que eu pedi isso no Pai Nosso, que eu tenho a alegria de desejar viver na Sua Santíssima Presença. E de poder mostrar aos meus irmãos que isso continua vivo. Que o Senhor passou, mas agora passou missão para nós. Vive e o Senhor permanece vivo no meio de nós. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa riqueza, esse é o nosso tesouro. Qual que é a nossa maior riqueza? É ter Deus. Essa é a nossa riqueza. Se temos Ele, temos tudo. Absolutamente tudo. Porque tudo mais passa. A única pessoa que permanece é Deus. A palavra dele irá até o fim sem mudar uma linha, uma vírgula, um J, como dizer. Mas é preciso permitir que essa palavra, como uma semente, caia no nosso coração. Que ele esteja aberto para receber e pedir a Deus que faça germinar. Então, sempre que vocês forem ouvir a palavra de Deus, cada celebração, rezem antes e chamem o Espírito Santo e fala: permita que eu escute essa palavra e que ela gere vida em mim. E que essa palavra possa me fazer viver a partir dela. Me ajuda a ser transformado. Ajuda que o reino aconteça aqui. E que eu possa transmitir isso. Que a gente possa levar esse reino até o fim, até o dia que Ele permitir. Essa é a nossa missão de cristão. Essa é a vitalidade que nós temos que carregar. Essa energia que temos que carregar para levar o reino. Essa alegria que a gente carrega simplesmente pelo fato do nome dEle. Esse nome que acalma o nosso coração. Esse nome que você escuta, fala: Jesus, acabou, qual era o problema que você tinha? Deixou de existir. Esse nome que te faz enxergar hoje quando a gente não enxerga, que te faz ouvir quando você está surdo, que acalma seu coração, que coloca um bálsamo quando você está apavorado, quando você está com medo, Ele te dá a mão. Que na verdade a gente vai descobrir que caminhar com Deus é só pedir a Ele: me dá a mão. E Ele caminha conosco. Só me dá a mão. Porque se estiver escuro, o Senhor sabe, o Senhor é a luz. Se eu tiver medo, o Senhor é o caminho, o Senhor sabe o caminho, está tudo certo. Essa entrega, esse abandono, até que Deus seja formado em nós, até que Cristo se faça em cada um de nós. Então busca um caminho. Nós somos peregrinos e precisamos ter a coragem de se lançar nele. Isso, o reino acontece. Cada vez que duas pessoas estão reunidas e estão falando nele, vivendo o amor, o reino de Deus está acontecendo ali. Cada vez que vocês estão salvando alguém, tirando alguém do lixo, colocando alguém de pé, dando banho em alguém, dando razão para alguém continuar a vida, o reino de Deus está acontecendo ali. É assim, é simples. Às vezes você está matando a fome de alguém, o reino de Deus está acontecendo ali. É assim. É assim, o reino de Deus vai acontecendo, e essa onda de amor, esse reino que é um transbordar de amor, ele vai contagiando tudo. Que é tão melhor caminhar no amor. É tão melhor quando você recebe um sorriso e você está desanimado, alguém sorri para você. Não é? Nunca vou me esquecer de uma funcionária no hospital, que quando eu cheguei, acho que foi no segundo ou terceiro já lance de escada, e eu estava cumprimentando as pessoas, poucas respondem, mas uma olhou para mim, eu falei: bom dia. Ela parou e falou: hoje eu terei um bom dia. E ela ria e falou: não, que alegria receber um bom dia, a forma como recebeu. Então, quando a gente pode, naquele momento o reino acontece. Cada vez que você diz sim, cada vez que você dá um abraço, cada vez que você traz uma esperança, cada vez que você mostra para alguém que a dor e o sofrimento não tem a última palavra, que não fomos feitos para a dor, mas para o amor, e que a última pessoa que vence é Deus, a última palavra é dele, somos dele, e ninguém é capaz de nos separar e nos tirar da mão dele. Nada, nem a morte, nem o sofrimento, nada nos separa dele, somos dele. Isso é um alento ao coração, isso é um bálsamo na nossa vida. Quando você entristece com alguma coisa, você fala: mas tem Deus, eu vou contar para ele. E a gente tem a alegria de vir cá e poder contar tudo para ele, e saber que depois que eu entreguei é dele, e eu posso ir embora até pulando, porque já não me pertence mais o problema, agora é com ele, e ele vai fazer, porque ele me ama. Essa certeza vocês têm que carregar no coração de vocês. Por que ele vai resolver para mim? Porque ele me ama. Então ele nunca vai me dar o bom, ele vai me dar o ótimo. Deus não precisa de nós, mas ele quis assim.
Ele quis usar de cada um de nós. E Ele precisa que hoje cada um de nós deseje o reino. E deseje trabalhar pelo reino. Deseje fazer com que todos conheçam esse amor de Deus que veio nos salvar. Que cada um conheça que é um filho amado. Que cada um conheça que tem um pai. E que por isso pode descansar. Por isso não precisa se desesperar. Que para tudo tem uma solução. Para tudo tem uma saída. Desde que eu conte com a pessoa certa. E a pessoa que vai resolver qualquer situação, a mais difícil que possa existir, que a gente não vê saída, é um só. É Jesus de Nazaré. E é de graça. À sua disposição, 24 horas. Então Jesus continua vivo. E essa é a alegria. A profecia, as promessas já acabaram. Aquele esperado já chegou. Que o nosso coração possa desejá-lo, possa abraçá-lo, possa... de verdade falar: Senhor, que alegria saber que aquele anunciado, aquele esperado já está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja